Glorifica o Senhor, Jerusalém. O refrão do salmo de hoje resume o desejo de São Paulo expresso na primeira leitura. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Que os judeus, o povo da antiga aliança, creiam em Jesus, abracem a fé cristã. O judaísmo rabínico, que vem dos fariseus e que perdura até o dia de hoje, não é a continuidade da religião do Antigo Testamento. A continuidade da religião do Antigo Testamento é a fé cristã, a fé católica. São Paulo diz que trazia no coração uma grande tristeza e uma dor contínua. Por quê? Porque os seus irmãos judeus não aceitavam Jesus, não se convertiam. E foi em primeiro lugar para eles que Jesus veio. O próprio Jesus lá no diálogo com a samaritana diz: a salvação vem dos judeus, nós adoramos o que conhecemos, vocês adoram o que não conhecem. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende quanto à humanidade Cristo. Cristo veio para ser o rei dos judeus e, sendo o rei dos judeus, ser rei de toda a humanidade. Aquele era o povo eleito, o povo escolhido. No entanto, claro que os primeiros cristãos são todos judeus, a começar do próprio Jesus e a Virgem Maria e os apóstolos, mas a maioria deles não aceitou que Jesus fosse o Messias. São Paulo então fala dessa sua dor contínua, dessa grande tristeza que ele experimenta, a ponto de ele dizer assim, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor de meus irmãos, os de minha raça. Em outras palavras, se eu pudesse dar a minha alma em troca da salvação deles, se eu pudesse oferecer a minha alma para ser condenada, para ir para o inferno, no lugar de os meus irmãos se condenarem, se perderem por não crerem em Jesus, eu faria. A minha dor é contínua, a minha tristeza é tão grande a ponto de eu desejar ser eu mesmo segregado por Cristo. E essa experiência de São Paulo, esse sentimento dele, é o mesmo que nós também temos muitas vezes diante de pessoas que nós amamos, mas que vivem longe de Deus, não abraçam a fé, não recebem os sacramentos. Essa dor contínua, essa tristeza no coração que São Paulo experimentava, certamente nós também experimentamos. Vemos alguém que nós amamos se perdendo, caminhando longe de Deus. Se eu pudesse trocar a minha alma pela salvação daquela pessoa. Mas é claro, São Paulo sabe que isso não é possível, que cada um precisa dar a sua adesão, dizer o seu sim a Deus, fazer o seu assentimento de inteligência e de vontade, submeter-se a Deus, obedecê-lo, servi-lo, amá-lo. Mas esse drama
que São Paulo vivia, certamente nós também vivemos em relação a muitas pessoas. Mas esse desejo deve se tornar oração. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A nossa intercessão para que aqueles que nós amamos também descubram o tesouro que é Cristo, que é o Evangelho, que é a igreja, que são os sacramentos, a palavra de Deus. E Jesus no Evangelho está na casa de um dos chefes dos fariseus. Não era apenas um fariseu, mas um chefe dos fariseus, e todos o observavam. Todos estavam de olho em Jesus, prestando atenção nas suas ações, nas suas palavras. Estava ali uma pessoa doente, um hidrópico. Jesus cura aquele homem, questiona primeiro: é lícito, é permitido ou não curar em dia de sábado? Eles não se pronunciam, eles não se comprometem, eles não arriscam dar uma resposta. Então Jesus o cura. Se um boi, se um filho cai num poço num dia de sábado, vocês logo vão tirá-lo, vão salvá-lo. Jesus resume essa ideia numa frase que é: o sábado, ou em outras palavras, o descanso, porque esse é o significado da palavra sábado em hebraico. Sábado é descanso. O sábado é feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado foi dado ao homem para que ele glorificasse a Deus, para que ele adorasse a Deus, prestasse culto a Deus, dedicasse um dia da semana a Deus. E fazer o bem ao próximo é servir a Deus. Então, não tem sentido. Jesus muitas vezes foi criticado porque curou em dia de sábado, mas curar também é uma forma de glorificar a Deus. Servir o próximo é uma forma de servir a Deus. Nós não guardamos o sábado porque não vivemos mais sob o jugo da lei, como diz São Paulo. Não vivemos mais no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, mas na Nova Aliança. Mas essas palavras de Jesus nos lembram justamente isso. Tudo o que fizerdes a um destes pequeninos foi a mim que o fizestes. Servindo o nosso próximo por amor a Deus, é a Deus que nós estamos servindo. Então peçamos a Jesus que ponha no nosso coração uma caridade ardente para com Deus e, consequentemente, também para com os nossos irmãos. Amém.